Quando você vai assistir um filme, geralmente esse filme, ele não é feito só por uma pessoa. Não é só uma pessoa que teve as decisões criativas pra fazer ele. Às vezes tem, tipo, aqueles filmes que os caras dão carta branca pro diretor fazer o que ele quiser, como foi o caso do Matrix 4, inclusive, que tenho certeza absoluta, o Matrix 4 jamais teria sido feito daquele jeito se a Warner não tivesse dado uma carta branca, né, pra Wachowski lá ter feito o filme desse jeito. E o Matrix é uma série, né, de filmes que tinha o primeiro, o segundo, o terceiro. Eles falavam muito sobre estar preso dentro de um corpo digital, né? Lançou todo um universo, né? E uma ideia de estamos na Matrix e até mesmo os próprios Red Pill hoje em dia, se você for parar pra pensar. Porque pra quem não sabe, Red Pill vem originalmente do Matrix, onde você teria Blue Pill, que mantém você desacordado dentro desse universo, vivendo o status quo, e o Red Pill, que quebra esse status quo. A ironia do Matrix, principalmente, é que ele foi feito por mulheres trans e a mensagem que ele passa é justamente essa, de você ser uma pessoa no mundo real e ser outra pessoa no mundo interno, sabe? Então, por exemplo, você no mundo da Matrix, você pode ser o que você quiser, certo? Mas quando você volta pro mundo, é como se você estivesse preso dentro daquele corpo, entendeu? Então é justamente a mesma questão. Naquela época, quando Matrix foi produzido, elas eram mulheres trans, mas elas não podiam expressar isso de certa forma, sabe? Elas não podiam ser quem elas realmente eram, então elas ficavam presas dentro de si. E é justamente essa a ideia do Matrix, você ter essa liberdade, você tomar o Red Pill para você sair dessa Matrix, sair desse status quo e viver o jeito que você realmente foi feito para ser. E é justamente aí, né, que elas acabam expressando esse sentimento e se tornando mulheres trans futuramente, né? E isso é interessante pra caramba, porque ao mesmo tempo que, tipo, você poderia argumentar que Matrix é o filme mais lacrador de todos os tempos, ele também foi abraçado pela galera mais, sei lá, reacionária possível, né? Que são os Red Pill. Mas enfim, então todo filme vai passar uma mensagem. Vai ter filme que vai ter mensagem de direita, vai ter filme que vai ter mensagem de esquerda, como é o caso do Matrix, que foi feito inclusive com uma mensagem progressista, né? Mas vai ter filme que é conservador e faz parte, é normal isso. Só que de uns tempos pra cá, parece que os estúdios chegaram e falaram assim: ah, agora todos os nossos filmes, todos, vão ter que ter um viés. Vai ser obrigado a botar pelo menos 3 elementos de progressismo nos filmes. Que as pessoas começaram a interpretar como cultura woke, né? E aqui no Brasil a gente traduziu isso para lacração, que é uma forma que as pessoas usavam para se xingar no Twitter e acabou virando basicamente a palavra que define essas ideias, esses pensamentos, né? E assim, como eu disse, vai ter filme que é progressista como a Nimona. A Nimona foi feita para ser progressista, inclusive um filme maravilhoso. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Aquele filme não foi forçado a colocar uma ideologia ou mudar um personagem especificamente. Aquele filme foi feito e pensado para isso. E isso é uma coisa que eu sempre digo, sabe? Entre você mudar algo que já existe para se tornar diverso ou lacrador, por que você não pega e cria algo do zero? Você cria algo que é pensado para essas pessoas, pensado para o progressismo especificamente, né? Bom, mas de algum tempo para cá parece que o progressismo não está lucrando tanto. Na verdade, nunca vai deixar de existir progressismo, mas parece que eles vão parar de estar forçando isso malucamente nos filmes e nas séries e nos jogos também, visto que a gente tá vendo uma rejeição das pessoas. Porque é aquilo, se você tá jogando um jogo que não tem nada, por exemplo, imagina o Transformers, né? O Transformers é só o robô dando porrada no outro robô. Você quer assistir o robô dando porrada no outro robô. E um filme mais sério, às vezes uma mensagem social, você acha legal pra caramba. Mas aí você vai ver mensagem social no Transformers. Como seria um Transformers lacrador? Não consigo pensar. Mas de qualquer maneira é interessante você pensar que isso é uma diretriz dos estúdios, né? Então os estúdios têm mandado os diretores e outros artistas colocarem coisas lá. É muito raro você ter um diretor que tenha liberdade criativa absoluta, né? Liberdade criativa e restrita para fazer um filme. Como foi o caso da Wachowski, que acabou fazendo, não lembro se foi a Lana, mas enfim, ela fez o último Matrix, né? E eles fizeram uma crítica, né? A como são produzidos os filmes em Hollywood. Então foi um filme com metalinguagem. Era para ser a continuação daquela série maravilhosa, mas no final das contas acabou virando um filme que não é bem uma continuação, mas é uma crítica à forma que as coisas estão funcionando, sabe? E essa crítica ficou meio que
bem demonstrado em vários momentos do filme, ao ponto de qualquer pessoa burra vai ver e falar, caraca, realmente esse filme aqui não é sobre Matrix, é sobre uma crítica, é como se fosse um documentário sobre como foi feito os processos para a criação da Matrix e como que as artistas que criaram isso se sentem posterior, né? E achei interessante pra caramba, mas não como um filme que você espera, tipo, ver porradaria, tiroteio, coisas do tipo, que nem geralmente a gente esperava ver do Matrix, assim como esperava ver do Transformers e outras coisas mais, né? Então, resumindo o vídeo até agora, a gente tem lacração e a gente tem a outra, a anti-lacração, não sei, fazem parte de uma guerra cultural que é normal, faz parte do ser humano ter pensamentos diferentes e divergentes, entendeu? E os estúdios viram nessa guerra cultural, nessa briga polarizada, uma oportunidade de pegar e gerar mais visibilidades, mais cliques para os seus filmes. Então, eles começaram a colocar ideais ou mudar personagens e coisas do tipo. Geralmente, não mudando a trama principal, mas pontos específicos. E esses pontos específicos geravam muita discussão na internet. Tipo, aquele personagem C do filme mudou de sexo, ou alguma coisa assim, entendeu? Então, ou de etnia. Então, muita gente começava a falar sobre isso, e isso fazia com que o filme tivesse mais conversa no boca a boca. Porque, embora fosse, tipo, uma ideia do estúdio gerar essa discussão, entendeu? Muitas vezes o filme se pagava. Então, digamos que é um filme muito bom e colocaram o elemento de lacração dentro do filme. Aí as pessoas vão reclamar sobre isso, mas aí vai ser uma minoria vocal que vai projetar esse filme. E se o filme é bom, vai todo mundo falar, pera, tem isso, mas o filme é muito bom, vou assistir de qualquer jeito, entendeu? Ou vou assistir pra ver isso daí. Até aí, perfeito. Só que o problema é que isso foi começando, foi utilizado demais e foi tomando proporções maiores, ao ponto de que ficou desconexo com algumas histórias que estão sendo contadas, entendeu? Antigamente, se era um personagem C, hoje em dia a gente tem uma narrativa toda que gira em torno disso, né? E eu sei que esse vídeo aqui seria sobre o Joker e não sobre lacração especificamente, mas é interessante você pensar como o Joker ele representa meio que o ápice e também o começo do fim dessa ideologia de lacração nos filmes. A ideologia do progressismo vai seguir, a ideologia progressista vai continuar, vai ter filmes progressistas, vai continuar do jeito que sempre foi, porque desde sempre a gente tem ideologias nos filmes e momentos que eles vão passar mensagens. A questão é, tipo, essas mensagens elas são feitas de maneira correta ou elas são feitas de maneira só a gerar dinheiro, entendeu? Então, tipo, você vai assistir o Rambo pra dar tiro e outras coisas mais, não pra ver uma mensagem política e outras coisas mais. Então, agora, o Joker, o segundo Joker, ele acabou saindo, né? E eu imagino que eles devam ter dado uma liberdade criativa absurda pro Todd Phillips fazer o filme. Eu imagino que eles devam ter falado, faz do jeito que você quiser, na verdade. Então ele foi um desses casos, que nem foi do Matrix. E ele ficou muito assustado, na verdade, com o primeiro filme do Joker, com a recepção que ele teve. O primeiro filme do Joker, ele foi adorado por muitas pessoas, no sentido ruim da palavra, se é que você me entende. E muitas pessoas com medo, inclusive eu lembro da época, você provavelmente também deve lembrar que o pessoal tava com medo de ter atentado nos cinemas e coisas do tipo, muita gente falando sobre. E como o Joker, ele representa uma época do Zeitgeist que a gente está vivendo, que para quem não sabe, o Zeitgeist é o espírito do tempo, é aquilo que define o tempo que a gente está. Se há 10 anos atrás a guerra ao terror dos Estados Unidos contra o terrorismo, invasão de países e outras coisas mais em prol disso, era o que definia, geralmente o vilão era sempre um terrorista ou alguma coisa do tipo. Hoje a gente está vivendo uma época onde o mundo está polarizado entre direita e esquerda, onde você é a direita verdadeira e o outro é a esquerda verdadeira, e sempre tem um pessoal ali no meio que é massacrado em cima disso. Então a gente está vivendo isso, é uma época assim, uma época onde os governos eles chegaram numa estagnação gigantesca, sabe? Governos que nem o brasileiro, que chegou numa estagnação também, parece que a gente não vai para lugar nenhum, entendeu? Então parece que se você tá nesse momento, digamos assim, numa classe média baixa, coisa do tipo, você nunca vai subir. Se você tá numa classe baixa, você nunca vai subir. Você não tem uma perspectiva de melhora, porque teve uma estagnação, uma certa estagnação na nossa economia, no nosso formato de vida, sabe? E essa estagnação esmaga muitas pessoas. Existir essa troca é importante, de tipo, pô, eu sou pobre e eu tenho expectativa e esperança de ficar rico, entendeu? De melhorar de vida, sabe? Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para ficar rico, para melhorar de vida. Então essa estagnação que a nossa geração tá vivendo tá esmagando muitas pessoas e tá criando esse sentimento de revanchismo contra o sistema, um sistema que cada vez mais maltrata as pessoas, aonde você
tem que trabalhar, sei lá, 7 dias por semana, 8 horas por dia, para você conseguir manter o seu emprego, não ser demitido e conseguir ganhar o mínimo possível para sobreviver. E a expectativa é que você continue fazendo isso pelo resto da sua vida e não melhore em nenhum momento, entendeu? Então a gente chegou, não é mais que nem na década de 90. Na década de 90 tinha muito de você poder melhorar, de você crescer. Hoje, por exemplo, uma casa tá 600, 500 mil reais na capital. No interior você até compra uma casa mais barata, mas sem ter serviços, né? Ah, você vai estar 1 hora de distância do, sei lá, do mercado mais próximo, do hospital mais próximo ou do banco mais próximo. Então você pode comprar uma casa de 200 mil reais no interior ou até menos, né? Muita gente sempre argumenta com isso, mas as pessoas elas querem estar urbanizadas, querem estar na capital e outras coisas mais, né? E se você for ver as capitais grandes, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, é 500 mil reais uma casa, no mínimo, entendeu? Então tá caro pra caramba você comprar uma casa. E como que faz pra você comprar uma casa ganhando um salário mínimo de 1.000 reais? Quantos meses, quantos anos você não teria que juntar? Então é uma coisa que é praticamente impossível. Como faz pra comprar um carro? Você que tem o sonho de comprar um carro, que um carro popular hoje tá 79 mil reais 0 km e usado tá 40 mil reais. Há 5 anos atrás, um carro usado estava sendo vendido a muito menos do que isso, entendeu? Há 10 anos atrás, você comprava por 40 mil reais um carro 0 km. E hoje você compra um carro usado B, entendeu? Nem é um carro A, C talvez, às vezes um carro popular. Um Kwid você compra por 40 mil reais, entendeu? Então, como que faz para você comprar um carro que popular com 1.000 reais e 1.400 reais por mês, ganhando salário mínimo? Ou até mesmo ganhando 2 salários mínimos, 3.000 reais, porque a gente pensa, não, mas um salário mínimo realmente é muito pouco, mas 2 salários mínimos também é muito pouco para pegar e comprar uma casa de 500 ou 600 mil reais. Então a expectativa é que você não melhore nunca, que você não vá para lugar nenhum, e isso esmaga a pessoa, porque ela sente que mesmo que ela estude pra caramba, melhore, ela vai estar ganhando 5, 6 mil reais por mês, que é um valor absurdo para você receber por mês, mas ainda assim não vai te deixar próximo de você realizar o sonho de ter uma casa própria ou outras coisas mais. E aí surgem aquelas ideias, né, como por exemplo, eu vou te oferecer aqui, ó, uma oportunidade de jogar no Tigrinho, você vai ganhar e vai ficar rico em 2 dias. Ou entra aqui no meu curso que você vai ficar rico e você vai aprender como é que ganha dinheiro e você vai mudar de vida. Então as pessoas são seduzidas por isso. Se você vê que essas coisas estão muito populares hoje, é justamente porque a sociedade está sendo esmagada por esse status quo que foi mantido. E esse filme do Coringa, ele é justamente sobre isso, é sobre mostrar um personagem que é esmagado por esse sistema e que luta contra esse sistema, que gera uma revolução dentro do sistema. O Coringa, ele é a anarquia, o Coringa é o caos, entendeu? O Coringa é chaotic evil, sabe? Então ele é mal, ele quer fazer maldades, ele vai fazer isso de qualquer forma e ele vai gerar essa imagem de revolução que acabou sendo comprada por muitas pessoas. E aí veio o Coringa 2. E o Coringa 2 é justamente o contrário, entendeu? Aonde os caras pegam e tentam desconstruir essa imagem completamente. E isso mostra como que, tipo, ideologia demais num filme. Antes eu quero só comentar sobre a questão principal, né, sobre o Coringa. Então o Coringa representa um pouco a ideia dessas pessoas, tanto que você fala, estamos coringando, né? No sentido de que estão enlouquecendo, de tão ruim que tá a situação que tá pra gente, sabe? E o Coringa 1 ressoa com isso, e fez muito sucesso por causa disso. Foi um filme que catapultou o Todd Phillips, né? Foi um filme que custou 80 milhões, se eu não me engano, e gerou 1 bilhão de receita. As pessoas gostaram muito do filme, as pessoas acharam muito interessante a mensagem. Não, as pessoas não vão sair explodindo coisas, mas é uma questão de arte, de expressão, entendeu? A expressão que as pessoas têm é de que o sistema tá uma merda, que elas gostariam de dinamitar esse sistema, entendeu? De que esse sistema tem que ser botado abaixo. Esse é o sentimento que as pessoas têm. Assim, quando você pega o GTA e atropela um monte de personagem lá, não quer dizer que você queira fazer isso na vida real, entendeu? E assim como você se expressa assistindo um filme anarquista que deu Coringa, entendeu? E aí, beleza, eu imagino que o Todd Phillips ele acabou ficando muito assustado com a recepção que o Coringa 1 teve, né? Porque ele ressoou, ele fez um acerto crítico, tirou D20, basicamente. E ele resolveu desconstruir tudo isso no 2, né? E é justamente essa a questão. Você tá fazendo um filme pra quem especificamente? Você produz um conteúdo pra você ou para as pessoas que estão ao seu redor? Muita gente vai falar, não, mas ele tá certo em desconstruir essa imagem, principalmente para as pessoas que compraram essa imagem e utilizam isso da maneira errada. Vamos dizer que tem pessoas extremistas em todos os lugares e tem pessoas que compraram a imagem do Coringa, algo que ele vai zoar, que ele vai
pisotear, que ele vai jogar pra baixo, e faz sentido. Só que talvez não faz sentido perante o produto que está sendo vendido ali, perante a comunidade de pessoas que estavam esperando por esse filme. Eu, por exemplo, estava esperando o Coringa 2, achei que ia ser interessante pra caramba, mas foi uma grande decepção. E agora vai ter aquela galera que é o advogado, né? Sempre surge os advogados falando, não, você não entendeu direito o filme. Não, eu entendi direito o filme. Só que é importante entender que ele não foi tão bem produzido. O que faz a gente sentir que talvez o Coringa 1 tenha sido um acerto aleatório mesmo, sabe? Que era pra ser um filme B e acabou sendo um filme AAA justamente porque ele conseguiu acertar nos sentimentos das pessoas naquele momento, sabe? E você vai medir com os outros filmes dele e você vai ver, beleza, esse Beber no Caso é muito bom o primeiro, mas o segundo não é tão legal, o terceiro também não é tão legal, virou uma franquia, né, que acabou sendo ordenhada, vamos dizer assim como o Coringa também deveria ser. A Warner deu todos os poderes criativos pro Todd Phillips fazer esse filme do jeito que ele quisesse. E ele resolveu simplesmente construir esse filme como uma crítica. Mas é uma crítica vazia, porque a produção do filme deveria ter se focado em entregar uma experiência melhor, sabe? Você pode fazer críticas nos filmes, é importante você ter críticas nos filmes, mas o problema é quando você faz a crítica só por fazer, entende? E aí a gente cai no problema da lacração, que é quando você chega lá no estúdio e o estúdio fala, bota progressismo nesse filme, entendeu? Como faz pra você botar progressismo num filme? Como faz pra você adaptar as coisas que já estão escritas a esse negócio? Então, como faz pra você adaptar um personagem como o Coringa pra ser exatamente o contrário dele porque você quer passar uma mensagem? Entende? Então essa mensagem não foi passada da maneira correta, não foi passada no lugar correto também. E por isso eu acho que esse filme acabou recebendo uma crítica tão pesada das pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, mais pensador. Eu espero que você tenha gostado dele. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.